Gente, nossa quarta pregação da nossa série, O Cristão e a Prosperidade, eu estou falando sobre dinheiro a partir de Provérbios, tentando expor o livro de Provérbios e aplicando esses conceitos na nossa vida financeira. E o nome da pregação de hoje é Preguiçosos e Pobres. Na semana passada, eu falei como que a pobreza de caráter, a pobreza de caráter nos leva à pobreza de dinheiro. E eu falei um pouco semana passada como que uma alma pobre leva-nos a ter um problema de bolso. Eu disse que o quanto que é importante resolvermos os nossos problemas da nossa alma, do nosso caráter. Eu disse o quanto que a nossa espiritualidade influencia na nossa vida financeira. Eu disse que se a gente quiser aprender a lidar com o bolso, a gente precisa aprender a lidar com a nossa alma. E semana passada eu falei sobre, não lembro agora o que eu falei, mas era relacionado a isso. E hoje eu vou falar sobre a preguiça, que é uma coisa totalmente espiritual, é um pecado. E a gente então precisa lidar com isso para que possamos ter uma vida mais próspera. Então vamos lá, Provérbios capítulo 6, versículo 6. Aqui em Provérbios ele fala várias outras vezes sobre a preguiça, mas aqui é um texto bem abrangente sobre esse tema. Provérbios 6, 6. Preguiçoso vai ter com a formiga. E gente, aqui o vocativo é o preguiçoso, ele está chamando o preguiçoso. E é de uma maneira meio pesada, ele está dizendo, preguiçoso, vai ter com a formiga, rapaz. Preguiçoso, vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. A ideia aqui é o seguinte, você preguiçoso, você está vivendo um tipo de vida inferior à vida animal. Os animais não são como você. Esse é o nível da argumentação. Verso 7. Ela, a formiga, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Até aí. Gente, a preguiça nos empobrece em todos os sentidos. Eu não tenho dúvida que muitos dos nossos problemas na nossa vida espiritual têm tudo a ver com preguiça. Quantas pessoas que elas não têm uma vida de oração, e não é porque elas são incrédulas em relação a Deus, elas são apenas preguiçosas. Elas creem em Deus, elas creem, mas elas não oram todos os dias como devem orar. Isso é básico na nossa vida cristã. Devemos orar todos os dias. Não apenas isso, Paulo disse que nós devemos viver em oração. Portanto, nós devemos ter aquele tempo de entrar no nosso quarto em secreto e orarmos. Mas por que muitas pessoas não fazem isso apesar de terem fé? De crerem mesmo que Deus pode abrir o mar vermelho, que Deus no estalar de dedos criou todas as coisas? Preguiça. Quantos problemas conjugais têm a ver com preguiça? Preguiça. Em todas as áreas. Problemas com os nossos filhos também. A mãe vê o menino pela 1000ª vez fazendo a mesma coisa e ela cansa, porque menino cansa. O processo de amadurecimento de uma criança é árduo, é sofrido, é explicar 1000 vezes a mesma coisa, é disciplinar a criança 1000 vezes pelo mesmo pecado. E aí uma hora a mãe desiste, ela cansa. Minha esposa mostrou ontem para mim um videozinho de uma blogueira. Ela é mãe. E aí a mãe comendo, aí ela correndo e comendo. A mãe trabalhando, ela correndo e com o computador na mão. Enfim, a mãe fazendo todas as coisas correndo. E minha esposa, a gente tem 4 filhos, é mais ou menos isso mesmo. É desse jeito, parece que não tem tempo. As crianças demandam tanto tempo. E aí, é muito engraçado, né? Mandaram outro meme para mim. Quando a mãe senta, aí a criança, mãe! Né? E aí, frases que toda mãe fala, é só eu sentar, esse menino me chama. E a minha esposa é desse jeito. É eu sentar, gente, olha lá. Isso foi muito engraçado. Ontem a gente sentou, depois do almoço, e a gente ia tomar um açaí, minha esposa... Aí a Helena, mãe!
demanda tanto trabalho. Tanto trabalho. Educar um filho é tanto trabalho. A preguiça não empobrece você apenas no bolso, mas em todas as áreas da sua vida. Porque para você ser alguém melhor no seu casamento, você precisa amadurecer. Você precisa ter força de vontade para ler. Você precisa ter disposição para se esforçar a cada dia para querer ser alguém melhor. Não tem outro caminho para que o seu casamento seja melhor. Esse é o único caminho. Mas inúmeras vezes, a gente se depara com a preguiça. Esse é o problema, preguiça. A preguiça nos empobrece em todas as áreas das nossas vidas. O diligente, entretanto, o dedicado, será sempre rico. Sempre. Mesmo que ele tenha pouco dinheiro. Mesmo que ele tenha pouco dinheiro, o diligente será sempre rico. Terá sempre uma vida plena. Sempre. Um exemplo bem simples. Um exemplo simples desse princípio que eu acabei de falar. Uma vez cheguei à casa de uma irmã, ela era bem pobre, mas muito diligente, muito dedicada. Ela é impressionante o que ela fez na casa dela. Ela não tinha recursos, então ela teve que pôr o cérebro dela para trabalhar muito. Ela teve que sentar, pensar, o que eu posso fazer para deixar minha casa mais bela? E com pouquíssimo dinheiro, a casa dela era extremamente aconchegante, era uma delícia estar ali. O diligente, ele vai ser sempre rico, mesmo quando ele não tem dinheiro. Vamos lá então. Primeiro, a causa da preguiça: amor pelo descanso. Aqui ele vai dizer, o preguiçoso está o tempo inteiro dormindo. Essa é a característica básica do preguiçoso aqui. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar os braços. Em outras passagens de Provérbios, essa cena vai se repetir. Salomão, os autores aqui de Provérbios, o homem mais rico do mundo, ele tem birra com dorminhocos. Ele tem birra com o dorminhoco. Ele tem birra. Ele deve saber, porque ele tinha muito dinheiro. Deve saber. Então, a causa da preguiça é esse amor pelo lazer e pelo descanso. E ele vai citar, então, o sono como o grande exemplo disso aí. Sono é descanso, trabalho é suor. Trabalho é suor, é do suor do seu rosto que você vai comer o seu pão. Lembra daquela frase que muitos coaches, palestrantes de autoajuda gostam de dizer? Faça o que você gosta, e você não vai trabalhar dia nenhum. A ideia é o seguinte: se você faz aquilo que você ama, o trabalho vai ser mais ameno, e de fato vai ser mais ameno mesmo, mas faça o que você gosta e será diversão o tempo inteiro. Não é verdade. Não importa o tipo do trabalho que você exerça, todo trabalho vem com aquela maldição de Gênesis. Todo trabalho é cansaço. Todo. Mesmo que você ame o seu trabalho, mesmo que você tenha vocação para o seu trabalho, todo trabalho tem um quê de cansaço. Físico, mental, isso não tem como fugir. O trabalho é tão difícil, o trabalho é uma coisa tão difícil, que inúmeras pessoas se fingem de loucas para não trabalhar. É sério. Quando se fala aí das ditas doenças mentais, de fato, quando há um problema cerebral, aí há doença. Mas boa parte do que se chama de doença mental não tem nada a ver com doença. Mas problemas mentais, problema no cérebro realmente é doença. E algumas possibilidades aí. Primeira, quando a pessoa tem comportamentos, como por exemplo a esquizofrenia, um comportamento delirante. Primeira possibilidade, mas até hoje não foi provada, que haja um distúrbio físico. Segundo, as pessoas mentem. As pessoas fingem que estão alucinadas. Jay Adams conta em seu livro Conselheiro Capaz histórias de várias pessoas que fingiam loucura. Por quê? Por exemplo, uma mulher
adulterou e ela não aguentava a culpa, fingia de louca. Outro estava para ser reprovado. Ele preferiu ficar babando e ele se arrastava no hospital psiquiátrico. Até que descobriram que ele não tinha nada. Você não lembra de Davi? Lembra de Davi? Que ele babava, ele arranhava as portas e ele não tinha nada? Ele fingiu de louco para salvar a própria pele? Tem gente que finge de louco para não trabalhar. Porque o trabalho é um negócio tão pesado, muitas e muitas vezes é tão extenuante, há inúmeras circunstâncias tão terríveis, que as pessoas sucumbem e preferem viver como loucas do que ter que levantar 6 horas da manhã. Ele fala, eu prefiro babar, rolar no chão, do que ter que levantar todo dia 6 horas da manhã. Você já ouviu a famosa, o domingo, qual é o nome? Tem um nome. A depressão de domingo à noite. Tem um nome, você acredita? Depressão do domingo à noite. Vai chegando domingo à noite, o cara lembra que segunda ele tem que ir para o trabalho, vai dando uma tristeza. Uma tristeza profunda. É sério isso. Deram até um nome para isso. Eu lembro, né? Eu não tinha isso porque na segunda eu trabalhava, né? Então não tinha, eu estava livre disso. Tinha que ficar triste todo dia. Mas é impressionante. O trabalho, para um ímpio principalmente, até para o crente é pesado, mas o quanto que o trabalho pode ser uma coisa extremamente estafante, que aniquila mesmo o cara. Aniquila. Por quê? Porque a pessoa está indisposta. Muitas e muitas vezes indisposta, com preguiça. Olha, algumas pessoas, de fato, elas... Não é, pastor, que ela ama o descanso. Não é isso. Ela perdeu o ânimo por algum motivo. Realmente, olha. Ela passou um problema muito grande. Em casa, por exemplo, perdeu um parente. Isso pode tirar o ânimo. Perdeu um parente... Lembra de um jogador de futebol que parou a carreira porque o pai morreu, ele não aguentava mais, não tinha mais ânimo. Então, como eu disse, algumas pessoas não têm ânimo porque na realidade são preguiçosas e fingem, e não aguentam mesmo. Agora, outras, de fato, passam problemas terríveis, problemas existenciais que vão minando o ânimo. Entretanto, em relação àqueles que fingem problemas e àqueles que realmente passam por problemas, não importa quão deprimido você esteja, a colheita precisa ser feita. A colheita precisa ser feita. No caso do israelita, que Salomão está dirigindo o discurso, a colheita acontecia em abril e durava mais ou menos 2 semanas. Não interessava se o seu pai tivesse morrido. Se você não levantasse e colhesse, você ia ficar sem trigo, sem cevada para o inverno. Portanto, a despeito de todos os nossos problemas, e esses problemas com certeza ajudam a tirar o ânimo, mesmo assim, Salomão diz, levanta e vai trabalhar. Na realidade, principalmente diante de angústias profundas, de depressão, por exemplo, você perde alguém, enfim, é justamente levantar e trabalhar que te ajuda a vencer a depressão. Eu falo por 20 anos como pastor, 20 anos aconselhando pessoas que perderam parentes, e o meu conselho de imediato era, primeiro conselho nenhum, né? Primeiro a gente só abraça e chora. E eu sempre digo, olha, volte a trabalhar o mais rápido possível. Levante-se o mais rápido possível. O mais rápido que você conseguir. E vá fazer todas as suas coisas. Com o pé sangrando, continue caminhando. Exatamente assim. Nunca pare. É interessante isso, sabe por quê? Bruce Waltke, que comentou Provérbios, diz o seguinte: o amor ao sono é escapismo, para escapar da dor de viver. Eu concordo com ele. Porque inúmeras vezes, o sono é o escape de muitos, por conta das angústias da vida. É o único momento em que a pessoa encontra alegria. É o momento em que ele apaga.
Por isso, nós devemos nos levantar. Nós devemos, mesmo tristes, muitas vezes sem ânimo, levantar, porque há uma colheita a ser feita. Nós podemos perder a oportunidade hoje, deixarmos de colher hoje, e amanhã não termos provisão para nós e para nossos filhos. Amanhã, quando estivermos mais adiantados em dias, e não conseguirmos trabalhar, como nós faremos? Portanto, a advertência aqui do sono não é em relação apenas a esse aspecto do cara que é um completo vagabundo. Não. É para todos nós. É naqueles momentos em que também perdemos o ânimo por conta de tristezas oriundas dos mais variados problemas, que nós devemos nos levantar e saber, olha, eu preciso fazer a colheita. Eu preciso ir para o trabalho, mesmo arrebentado. Eu estou desmotivado hoje. Eu estou com problema em casa. Eu estou com os problemas dos mais variados possíveis. Mas eu tenho que levantar e enfrentar os meus problemas e ir para o trabalho. Provérbios 20:13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do teu próprio pão. O homem mais rico do mundo tinha birra de homens dorminhocos. Segundo, a preguiça é burrice. O autor de Provérbios diz assim: preguiçoso, vai ter com a formiga, considera os caminhos da formiga e seja sábio. Ele associa então a preguiça à estupidez. Preguiça é sinônimo de estupidez. Provérbios 24:30 dá o mesmo tom. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E aí ele vai dizer que estava tudo um caos. Mas olha como ele associa. Passei ao campo do homem preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Preguiçoso e ignorante. Preguiçoso e ignorante. Como que é inseparável isso? O preguiçoso é um ignorante. O preguiçoso é um ignorante. Como assim? O preguiçoso, em essência, ele quer fugir do sofrimento. Fugir do sofrimento. Porque trabalhar, não importa qual seja o seu trabalho, é sempre difícil. No caso das crianças, por exemplo, o estudo delas é um trabalho. É um trabalho. Eu sei que os pais ficam o tempo inteiro preocupados, sempre naquele negócio de ensino lúdico. Na minha opinião, acho que o único tipo de ensino lúdico que eu consigo imaginar, eu posso estar errado, mas o que eu consigo imaginar é o ensino por meio da literatura, dos grandes livros. Ai, as crianças ficam, Fora isso, tudo mais, eu acho bem difícil. O processo de desenvolvimento de qualquer pessoa é sempre esse aqui, ó. Você está nesse nível, você não sabe, você precisa subir a este nível. Então, você tem uma mente inferior e você quer chegar a esta mente aqui. Você quer obter o conhecimento desta mente. É sempre escalar montanha. Por isso que todo o processo de aprendizado real, ele vai ser sempre dolorido. Não por acaso a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Neste mundo, o aprendizado é sempre sofrido. Então, e eu faço questão de dizer, olha, esse é o trabalho de vocês, dos meus filhos. Olha, esse aqui é aprender o alfabeto, o outro, o teclado, o violão. É o trabalho de vocês. E como que se torna lúdico, por exemplo, aprender violão? Não tem como. Não tem como, dói. Dói mesmo apertar. O teclado, dói. Eu lembro, as primeiras aulas que eu fiz, doía tudo isso aqui, ó. Mas doía tudo, doía demais. Dói mesmo. Aprender dói. Então, por que as crianças, elas reclamam? Porque são preguiçosas. Porque elas são preguiçosas em relação ao trabalho que elas têm que fazer. É o Pinóquio, lembra do Pinóquio? Que o tempo inteiro ele fugia do estudo, e ele estava o tempo inteiro tentando ir para a Ilha da Alegria, tentando se divertir, porque o ser humano é essencialmente preguiçoso. Todas as crianças são. Mas minha filha gosta de ler. É porque ela está lendo algo mamão com açúcar. Porque quando ela for ler algo com substância mesmo, é normal, a cabeça dela vai fritar. Porque se você sabe quando você está aprendendo algo, sabe como? Quando você fala, nossa, está difícil de entender. É porque aí você está entrando num terreno que você desconhece. Aí você está aprendendo. Agora, quando está sempre confortável, está aprendendo um pouco. Então, está vendo? Aprender é sofrido. Por isso as crianças reclamam. Por isso elas gemem. Todas são assim. Todas. O preguiçoso, ele foge do sofrimento. Ele fala, não, é muito difícil, seja a criança ou seja o adulto.
que, por exemplo, ele foge de querer aprimorar o seu trabalho. Ele quer sempre fazer a coisa mais simples. Esse é um motivo pelo qual muitas crianças querem, por exemplo, ser jogador de futebol. Por que ele quer ser jogador de futebol? Porque ele fala, é o que eu gosto, eu faço aqui, é gostoso, para mim não parece trabalho. Mas ele não sabe que, se ele se tornar jogador, ele um dia vai ter um médico enfiando uma faca no joelho dele, cortando o joelho dele, que ele vai ter dor demais na fisioterapia, muita dor mesmo, que ele vai ter horas e horas de avião, que ele vai ter que treinar no sol. Ele se esquece de tudo isso, que as entrevistas são horríveis, que é horrível. Boa parte do trabalho é muito difícil. Mas ele quer ser jogador, sabe por quê? Porque ele pensa que é o jeito de ele não trabalhar. É por isso que ele quer ser jogador. É um jeito que eu não vou trabalhar. E muitos adultos são assim. Eles optam por alguns trabalhos porque eles julgam, aqui eu não preciso me dedicar, me aprimorar dia após dia. E o preguiçoso então foge, ele fala, não dá para aprender isso aqui. Isso aqui é muito difícil. Se eu me desenvolver aqui, vai ser muito trabalhoso, eu vou precisar de anos melhorando um pouquinho, dia após dia, para que então eu tenha domínio na minha área e seja bom no que eu faço. É aquela história, lembra daquela história que eu sempre conto para vocês? Do cara que foi contratado para dar, ele foi lá, a máquina gigante, e ninguém conseguia dar jeito na máquina, e contrataram um cara que era caríssimo, e ele foi lá e cobrou, sei lá, R$1 milhão, e deu 2 toquinhos na máquina, e pum, a máquina voltou a funcionar. E o cara falou, que isso, 1 milhão por 2 toquinhos? Ele falou, não, os 2 toquinhos são de graça, você paga só pelos meus 20, 30 anos de conhecimento. É isso que as pessoas não querem. Eles não querem isso. Eles não querem, dia após dia, se aprimorar. Não importa o ofício que você tem. Não importa qual seja o ofício que você tem. Você deveria todos os dias querer melhorar no seu trabalho. Estudar de verdade. Esquece estudo relacionado à escola. Estudar mesmo. Por exemplo, se meu filho quiser ser advogado, o que eu faria para ele? Falaria para ele o seguinte, vai lá e pega a pior faculdade que tem aí e vai fazer um estágio lá com o Felipe. E aí você pergunta para ele as coisas, vai aprender com um advogado de verdade. Isso é estudo. Você vai lá e fala assim, é o seguinte, eu fico de graça aqui, mas me ensina, eu quero aprender, me ensina. Os homens não querem fazer isso. Eles não querem ficar durante longos anos se aprimorando, porque são preguiçosos, porque fogem do sofrimento, porque isso demanda trabalho, isso é sofrido. Isso é sofrido, aprender é sofrido. Mas por que eu falei que a preguiça é burrice? Por quê? Como aqui ele disse, vai ter com a formiga e seja sábio, preguiçoso. É burrice porque você não pode fugir do sofrimento. Não é possível. Não é possível fugir do sofrimento. Se você hoje, você foge do sofrimento de se aprimorar no seu ofício, de levantar cedo, de dar duro, amanhã o sofrimento da necessidade vai bater à sua porta. De você desejar coisas e você não vai poder ter. Como diz Provérbios, o preguiçoso deseja e nada tem. O sofrimento é inegável e não tem como fugir dele. Você apenas opta se você quer o sofrimento de hoje, que é mais barato, ou pagar o sofrimento de amanhã, que vem com juros, correção monetária, e vem pesadíssimo. E vem de uma maneira cruel, como ele diz aqui, a tua pobreza virá como um ladrão, como você mal esperar, ela vai lá bater a sua porta, e você não vai ter como se defender. Essa é a ideia. Se você vai tendo um estilo de vida, de preguiça, vai chegar um momento que você pode se colocar numa situação em que você não tem como se defender da pobreza. Essa é a figura que ele está usando. Essa é a figura. A preguiça é burrice. A preguiça é burrice. Você já deve ter ouvido a fábula de Esopo. Quem mais? La Fontaine também contou essa fábula em versos. E Monteiro Lobato também. A cigarra e a formiga. A história é simples. No verão, a cigarra estava cantando. E a formiga estava trabalhando e poupando e guardando a colheita. No inverno, a cigarra foi até a casa da formiga. E disse, olha, me ajudem, eu não tenho nada. Mas aí a formiga perguntou, mas o que você estava fazendo na época da colheita? Eu estava cantando. Aí a formiga retrucou, então agora dance. Boa, né? Então agora dance. Agora dance. Eu não lembro se essa frase é minha ou se eu ouvi de algum lugar.
Enquanto a cigarra cantava, a formiga trabalhava. Enquanto a formiga descansava, a cigarra chorava. É isso. Está vendo? A cigarra, na época que era para ela trabalhar, ela descansava. E aí, na época que era para descansar, ela nem trabalhando estava. Não tinha condição, no inverno. Não tinha jeito. Só restava a ela choro. Só restava a ela miséria. A preguiça é burrice. A preguiça é burrice. Porque você não tem como fugir do sofrimento. Se dedicar todos os dias é sofrido. Levantar todos os dias, você precisa abrir mão de inúmeras coisas, se você quiser ser útil em alguma coisa. Se você quiser ser minimamente bom em algum ofício. É isso que você precisa. E vai ser sofrido. Vai ser difícil. E vai ser sofrido, sim. Hoje. Mas esse sofrimento é muito menor do que o sofrimento do inverno, em que você fica totalmente desprovido e não pode sair para colher. Não tem mais jeito. Terceiro, o preguiçoso só faz quando é mandado. É o que ele diz aqui no verso 7 e 8. Que a formiga, ela não tem chefe. A formiga não precisa de alguém dizendo, vai, vamos, o tempo inteiro. Isso aqui vale para todos, mas principalmente para vocês, crianças. Para vocês que estão aqui me ouvindo. Que os seus pais têm que ficar com vocês o tempo inteiro. Vai, vamos lá. Se o pai não fala, não faz. Eu falo isso sempre aos meus filhos. Sempre. Se vocês precisarem o tempo inteiro de alguém dizendo, faça isso, faça aquilo, vocês nunca vão ser prósperos. Nunca. É claro, tem preguiçoso que... Aqui o texto se detém apenas ao preguiçoso que faz apenas quando é mandado. Mas a gente sabe que muitos preguiçosos não fazem nem quando são mandados. Mas enfim, o preguiçoso precisa sempre de que alguém dê motivo para ele fazer algo. O preguiçoso precisa de que alguém seja a energia. Ele não tem energia em si mesmo. Ele não tem motivação em si mesmo para levantar e fazer o que ele precisa fazer. Você pode reparar. Por exemplo, pega lá, inúmeras pessoas que são funcionários em algum lugar e nunca avançam. Nunca avançam. São pessoas exatamente assim. Só fazem o que é mandado e olhe lá. É exatamente assim. É claro que um cara desse, ele nunca vai prosperar. Dificilmente vai ser um dia chefe. Um dia eu falava com um empresário aqui da igreja, ele reclamando, né? Poxa, como que as pessoas são difíceis? Como que, funcionário, como que puxa a vida? Eu perguntei quanto que eles ganham e tal. 1.500, 2.000 e tal. Entendi. Qual o serviço deles? É isso. Aí eu falei, como que você era quando você era funcionário? Eu não era assim. Como que você era? Eu chegava cedo, eu fazia, o meu patrão precisava falar comigo, pá. Falei, por isso que você é chefe. Por isso que você é chefe. Você é mais estilo formiga. Agora, ele não. A mentalidade dele é da cigarra. É uma mentalidade de uma pessoa que, se ninguém o manda, ele não faz. É óbvio que essa pessoa dificilmente vai prosperar em alguma área da vida dela. Dificilmente. Você precisa olhar para o espelho e lembrar, olha, não tem outro para me motivar. Se não for eu mesmo, a minha fé em Jesus Cristo, se eu precisar de alguém para dizer para mim o que eu vou fazer, eu sou um fracasso. Se eu precisar de alguém para dizer o que horas que eu tenho que levantar. É por isso, por exemplo, que muita gente não consegue, assim, ele tem que pagar academia. Ele não pode, ele fala assim, vou comprar uma esteira aqui. Por quê? Se tiver na casa dele, a esteira, ele não faz. Porque ele não tem a força de vontade para sozinho ter a disciplina. Agora lá, ele pagou, aí ele fala, paguei, até que dá um ânimozinho para ele, paguei, vai ficar ruim. Está vendo? Ele não consegue. Sim, se não tiver nenhum outro motivo exterior, ele não consegue levantar e fazer o que ele precisa fazer. Não consegue fazer. Você precisa lidar com isso, porque a maioria das pessoas são exatamente assim. Eu lembro uma vez eu fui comprar, o cara, que eu comprei, me passaram um negócio, sei lá, uma esteira. E aí o cara falou exatamente isso para mim, não vai usar.
Ah, não vai usar. Porque ele sabe, a maioria das pessoas são assim. Se não houver nada por fora, elas não têm ânimo para mover. Não têm ânimo. Precisam sempre de uma força exterior para movê-las. Sempre, sempre. Quarto, o preguiçoso vacila um pouco a cada momento. É o que ele diz no verso 10. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar os braços. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a desgraça do preguiçoso não vem de muito tempo de trabalho perdido de uma vez. Não, não é assim. É um pouco agora, um pouco mais à tarde. É um pouquinho mais tarde que eu levanto de manhã. É um pouquinho de celular demais à tarde. É um pouquinho de redes sociais demais à noite. É um pouco de comida demais quase todo dia, o que me faz acordar já indisposto. É isso que ele está dizendo. É assim que ele está descrevendo. Olha, o preguiçoso nem sempre é o cara que diz assim, de 6 da manhã às 6 da tarde eu não trabalho. Não, 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 não. Às vezes o preguiçoso até bateu o cartão lá no horário. Você sabe, o tempo inteiro. Pouquinhos aqui, um pouquinho ali, um pouquinho de preguiça aqui, um pouquinho de preguiça ali. Lazer, lazer, lazer o tempo inteiro. Lazer de manhã, um pouquinho de lazer de manhã, de tarde, o tempo inteiro. Quinto e último princípio: a pobreza é como um ladrão. O autor de Provérbios está personificando a pobreza, como se a pobreza fosse uma pessoa, fosse um ladrão. Ele diz assim: quem é preguiçoso, uma hora o ladrão vai te tomar de assalto. A figura aqui do ladrão é essa ideia de coisa inesperada. O preguiçoso, ele é lunático. Ele é lunático. Ele dorme na colheita e ele realmente acha que vai ter alguma coisa amanhã, de algum jeito. Ele realmente acha. É lunático. É lunático. Por isso, para o preguiçoso, a pobreza vem sempre como um ladrão. Ele nunca, não acredita. O que está acontecendo? Como pode? O que está acontecendo? Ora, a gente tem que enfatizar que a pobre-se por conta de circunstâncias fora de seu controle. Jó, por exemplo. Jó empobreceu completamente e não era porque ele era preguiçoso, de forma alguma. Muito pelo contrário. Jó era diligente. E uma das evidências de que ele era diligente, tão diligente, é que quando seus filhos faziam festa, Jó se dava ao trabalho de orar e fazer sacrifícios. Por quê? Vai que os meus filhos estejam pecando. Ele era tão diligente que se preocupava com tudo, nos mínimos detalhes. Mesmo assim, Jó empobreceu. A Bíblia fala também de Lázaro, da parábola, e Lázaro era um crente que sai da sarjeta para a glória. A Bíblia fala de épocas em que o povo, de modo geral, por conta do pecado da nação, passa por momentos de dificuldade. E, obviamente, nesse sentido, os crentes também enfrentam as dificuldades. Então, isso acontece, pode acontecer. Mas não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando da pobreza oriunda da preguiça. Da preguiça. A preguiça leva à pobreza, e a pobreza é como esse ladrão que mais cedo ou mais tarde vai bater a sua porta sem que você perceba. E aí, mais uma vez para vocês, garotos. Vocês, garotos, são esses tolos aqui. Vocês são. Porque vocês acham mesmo que o fato de vocês ficarem o tempo inteiro no celular, que se seu pai deixa você fazer isso, seja como a formiga que não precisa de alguém dizendo, ei, não faça isso. Você acha mesmo que aquele cara que você vislumbra lá na frente, que tem 40, 50 anos, que tem uma vida mais estável, você acha assim que ele vivia como você vive, de maneira preguiçosa, amando o sono. Aí um dia você se depara com 40 anos e você não tem dinheiro para tomar um sorvete com a sua esposa. Aí você leva um susto. Meu Deus, o que aconteceu? Isso aqui vale para todos nós, mas principalmente para vocês crianças. Principalmente para vocês, meninos e meninas. Não sejam preguiçosos, porque um dia, o preço dessa colheita vai vir. E vocês vão colher isso. Vocês vão colher. Todos esses homens que vocês olham, que são mais velhos, que você olha e fala, nossa, que carro legal. Puxa, olha aquilo ali que ele tem. Você pode ter certeza, a maioria deles,
a maioria deles, começaram a semear quando eles tinham a idade de vocês. É assim que funciona. Se colhe no verão, quando a gente é jovem. Eu vou falar disso mais à frente, nas próximas pregações. A figura aqui do verão sempre foi interpretada assim, me parece que é a única possibilidade. É na época da juventude. É a época do verão, é a época de trabalhar. Na Bíblia, o descanso vem no final. Você trabalha 6 dias, depois você descansa. Meninos, pais de meninos e meninas, seus meninos precisam trabalhar. E quando eu falo de trabalho, o estudo é trabalho. Vocês precisam incutir em seus filhos o valor do trabalho. Eles estão no verão. Porque um dia, o inverno vai chegar para eles não vão poder colher. Não vão poder colher. Então, nossos filhos precisam ser diligentes. Essa pregação vale para todos nós, mas principalmente para vocês crianças, para vocês meninos e meninas. Para todos nós. Para encerrar. Pois bem, como podemos ter ânimo e não sermos preguiçosos? Eclesiastes diz que o ânimo do ímpio é a cobiça. Eclesiastes vai dizer que toda força, toda destreza humana todo trabalho provém da inveja do homem contra o seu semelhante. Ou seja, a disposição do homem sem Deus para trabalhar é a cobiça, é a inveja, é a arrogância, é o amor pelas coisas deste mundo. É errado, isso é maligno e pode te levar para o buraco. Mas é inegável que é uma força. A cobiça é um ânimo, mas não é o tipo de ânimo que nós queremos ter. O nosso ânimo para vencer a preguiça, a tristeza, o desânimo, é a nossa fé. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. A fé é poder. A fé é combustível. Todos nós precisamos de combustível para nos locomovermos. Todos nós precisamos de energia. A energia do crente vem de sua fé em Jesus Cristo, de seu desejo de servir a Deus, de seu desejo de glorificar a Deus, de seu amor a Deus e amor pelo próximo. Hoje, uma moça, ela escreveu um vídeo sobre depressão. Eu falo sobre depressão, alguma coisa assim? E ela dizendo o seguinte: ela estava em profunda depressão, ela não conseguia sair do quarto, e aí o filhinho dela disse assim para ela: mamãe, 7 anos o menino tem, mamãe, sem a senhora eu não posso viver? Como que eu vou comer sem a senhora? Como que eu vou fazer as coisas sem a senhora? E ela disse que ela levantou da cama e ela nunca mais ficou naquela situação. O amor é poder. O amor a Deus e o amor pelo próximo. O desejo de agradar a Deus é força para que vençamos o desânimo, a preguiça e a pobreza. Vamos ficar de pé?